Bem-vindos a mais uma edição do Visto Fora, tudo a postos para os comentários da semana. O Olivia Bonamici está aqui comigo, a Begonha Nhíguez hoje está à distância, a partir da Galiza. Bom dia, Begonha. Fugiste para poder celebrar os Santos Populares? Olá. Olá, Begonha, estás a ouvir-nos? Bom, parece que a Begonha não está, já lhe vamos perguntar o que é que ela anda a fazer lá pela Galiza. Olá, bom dia. Olivia, tu não vives em Lisboa, o teu concelho já avançou para a próxima fase. O que é que vais fazer que até agora não podias? O comum é que esta medida vou mudar de concelho, portanto vou descansar um pouco fora do meu concelho, portanto eu não vou aproveitar isto. Não vais aproveitar porque estás fora do teu concelho, é isso? Begonha, tu fugiste então para a Galiza, foste celebrar os Santos Populares? Muito bom dia. Antes de mais, não vim para não celebrar os Santos Populares. Foi realmente porque vou ser vacinada amanhã. A segunda dose. A segunda dose e tenho de estar cá. Mas realmente este ano os Santos Populares não são iguais. Já lá vamos falar disso, Begonha. Agora vamos avançar. Antes vamos falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Esta semana fica marcada pela aprovação do certificado verde de vacinação. Em alguns países o processo está mais adiantado, mas vai ser ativado em toda a Europa no próximo dia 1. Olivier, era aquilo porque todos esperávamos e afinal cumpre-se mesmo na data prevista, não é? Sim, uma vitória, eu diria vitória da Europa neste aspecto, porque é uma ferramenta super importante e foi feita num prazo bastante rápido. Portanto, eu diria que a Europa neste aspecto está de parabéns. No entanto, não resolve uma questão que é uma injustiça tremenda entre vários países, porque como é que é possível que um jovem sueco, um jovem finlandês tem que pagar 200 ou 300 euros para fazer um teste PCR, por exemplo, e em França paga zero. Portanto, isto é surreal. Tipo, um francês, portanto, viaja na boa, não paga rigorosamente nada, e um sueco às vezes tem que pagar o dobro do bilhete. Isto é inacreditável. Begonha, Bruxelas está a negociar com países fora da Europa para que este certificado seja reconhecido. O ministro português dos Negócios Estrangeiros já disse que as negociações com o Reino Unido estão atrasadas, as relações entre Londres e a União Europeia são difíceis, não é? Isto vai complicar muito a recuperação do setor do turismo para países mais dependentes do mercado britânico, como é o caso de Portugal e também de Espanha, não é? Sí, sin dúbida. Eu xa disse semana pasada acá que para mí é muito importante que tanto Portugal como España, que acho que o están a facer, aposten firmemente no turismo de proximidade. É dizer, no turismo mutuo, non é? Portugal en España, España en Portugal e o turismo de outros países próximos. Mas eu discordo un bocadiño co Olivier con isto do certificado verde de vacinación. Acho que realmente é verdade que a diferenza que o que deberían negociar os países europeos moito ben neste momento, aínda falta mesmo, é precisamente por gratuito, a gratuidade dos testes ou de antisenio ou de PCR para as persoas que aínda non sexan vacinadas e que teñan de viaxar de avião. É precisamente unha das coisas das que se falou na cimeira social e depois na cimeira informal do Porto, porque países como España precisamente dicían que non estaban dispostos para oferecer gratuitamente os testes e há outros países que sí. Portanto, debemos igualar na Europa isto, non é? Para as persoas que non teñan o certificado, mas sin dúbida o do certificado verde para mí é unha das noticias mesmo do ano. Portugal ainda vai entrar em testes, em França o processo já está mais avançado e poderá até permitir a reabertura das discotecas no início do verão. É isso, Olivia, não é? Basta ter o certificado de vacinação e, em princípio, não é? Poderemos ir a uma discoteca? É Sim, assim? exatamente. O passo sanitário entrou em vigor em França, portanto, hoje é sexta-feira, foi ontem, e permitiu, por exemplo, no torneio de ténis de Roland Garros, em Paris, haver novamente público, porque de facto o que é ótimo com este passo sanitário é que oferece algumas condições interessantes para haver a reabertura da atividade económica, não é? Agora, o que diz respeito às discotecas, o mesmo irá acontecer. Em princípio, as discotecas em França, em princípio, reabrir no início do mês de julho, lá está, terá que ser apresentado da mesma forma, então, o espaço sanitário, claro, ainda não se sabe exatamente
com condições, mas ou não, podes dançar ou não. Claro que imagino que vai ser bastante controlado, mas mesmo assim, para os profissionais do setor, é uma medida animadora. É bastante positivo. E aí em Espanha, Begonha, como é que vai funcionar o certificado? Vai começar no dia 1, vai ser mais cedo? Para começar, em Espanha xa é dos países onde se está a experimentar como tal, não é? Os países da prova piloto, e então as pessoas já podem entrarem e saírem, por exemplo, quando chegam por avião, ou de avião aos aeroportos, com o certificado, não é? Digital xa nos seus telemóveis. Portanto, está-se a funcionar como uma experiência. E, sem dúvida, eu acho que é interessante, não é? Mas no caso de Espanha, por exemplo, não temos como o da França das discotecas. As discotecas como tal não estão abertas. O ocio nocturno, como explicava a semana passada, sí que se permite nas zonas con menos casos, con menos de 75 casos por 100.000 habitantes, alguma comunidade autónoma até as 2 da mañá, mas propiamente eu acho que as discotecas, como as entendíamos até agora, non van funcionar por enquanto. Vai ser diferente, algo de música, todo moito controlado. A Espanha decidiu, entretanto, esta semana e de forma unilateral se impor restrições aos viajantes de Portugal, exigindo teste à Covid para atravessar a fronteira terrestre, o que ainda fez tremer as relações entre os dois países, mas depois acabou por recuar. Olivier, este caso foi seguido em França? Teve suscitou alguma curiosidade? Zero. E a ti? Como é que viste, como é que viste esta impossibilidade de ires à Espanha sem fazer teste? Achei completamente ridículo. Não achei grave, porque os erros já acontecem. Agora, estou dois países amigos a ver isto e eu acho que a Espanha sai mal neste quadro. Porque, bom, que é um pedido de desculpa, por isso repito, também não podemos exagerar, não é dizer que é outros dois países, uma relação fria, não, continuam a ser dois grandes países amigos. Agora, quando a fotografia não fica nada bem, porque dá a sensação até, durante o ano, eles nos vendem a ideia de uma aliança ibérica e quando é preciso que esta aliança funcione em coisas práticas, não dá. Portanto, isto é um pouco ridículo, eu diria de uma forma geral. Begonha. Sí, o que é que se passou? Para mí o que demostra é incompetência. A palavra é incompetência. Incompetência do governo espanhol. Isto é así de claro, porque non se pode permitir algo disto que, por exemplo, o Ministerio de Saúde, como foi o caso, o Ministerio de Sanidade español, decidiu unilateralmente que tamén se ian exixir testes PCR ou antisenio ou prova de vacinas ao total aqueles que entraren pelas carreteras, pelas estradas ou autoestradas en España, procedentes de Portugal. Entón, iso foi decidido unilateralmente pelo Ministerio de Saúde español, sin consultar ao Ministerio, por exemplo, dos Negocios Estranxeiros, de Asuntos Exteriores. Por tanto, iso demostra incompetencia. Entón, non me extraña, eu sentime moito mal, mesmo moito mal, como española que ama Portugal, cando vin que aparecía isto no boletín oficial do Estado, no BOE, non é? Depois, acho que a diplomacia portuguesa actuou moito ben, a diplomacia española tamén tentou resolver con a diplomacia portuguesa e realmente solucionouse rapidamente, non é? Mas foi caótico, foran unhas horas caóticas de grande desinformación para as persoas e incerteza e, sobre todo, de moitos cancelamentos na zona da Gaia, españois que querían vir a Portugal e tiñan reservas. Entón foran 24 horas, 30 e tal horas de moita incerteza. Outra notícia desta semana foi a agressão ao presidente francês. Emmanuel Macron foi esbofeteado durante uma viagem ao sudoeste do país por um manifestante que acabou por ser condenado a 4 meses de prisão efetiva. Olivier, é pena pesada. Não sei, ele de facto merecia dormir algumas noites na prisão, agora se é muito ou não sei. O que eu sei é que Macron teve uma reação que eu concordo plenamente com ele, que é este tipo de gesto tem que ser relativizado, mas não banalizado. Concordo plenamente com ele, relativizado porque não houve atentado, não houve tentativa de homicídio, mas também não podemos banalizar, porque não deixa de ser o representante do Estado francês e isto é complicado. Agora, esta imagem que é curiosa é que podia fazer pensar que o Macron não é popular em França, mas Macron tem uma pessoa um pouco especial, porque
ao mesmo tempo a popularidade dele não é assim tão baixa como isso, não é Marcelo, claro, mas quem é como Marcelo? Mas, tanto a popularidade dele, e aliás ele é o favorito para ganhar novamente as eleições daqui a um ano, uma presidenciais, mas é um homem também que desperta algum ódio, nomeadamente por parte da extrema-esquerda e da extrema-direita, e por isso também não é algo que me surpreendeu assim imenso. Begonha, o que é que achaste deste caso? Terá havido algum facilitismo por parte da segurança do presidente francês? Eu o que estou a ver é que os ánimos están moito saltados en todos lados. Alén da pandemia, non é? E como consecuencia tamén da pandemia, mas tamén había persoas loucas antes e continua a haber agora, mas se calhar ainda máis, non é? Por tanto, a seguranza, non sei, eu non acompañei este caso, mas sin dúbida os nosos políticos son alvo tamén non sei, deste tipo de comportamentos por parte de persoas, non é? E, por tanto, a seguranza ten de facer o seu traballo, mas están expostos cando van pela rúa, están expostos. Sei que en Portugal non estamos habituados, e os nosos ouvintes deben perceber, que este é un país moito seguro. Portugal é realmente un país seguro, onde, crucemos os dedos, non costuma acontecer moitas coisas deste tipo, non é? E mas en países como España, como a França, como a Italia, é moito frecuente que os gobernantes teñan de levar mesmo varios guardacostas sempre, e que teñen mesmo de velar pela súa segurança para tentar evitar este tipo de coisas. Sim, porque, por exemplo, só para terminar, vamos imaginar um Pedro Sánchez ou Macron de férias a fazer as suas compras de supermercado sem guarda-costas. Não é normal, não é? Nem ir à praia tomar banho, não é? Exatamente. Eu noticiei o Marcelo, lembro-me, no ano passado, depois da primeira vaga da pandemia, non é? Quando Portugal abriu xa tudo para o mundo antes do verão, esas imaxes do presidente da República a tomar baño, non é? A demostrar que as praias eran seguras, que Portugal estaba moito ben. Iso é impensável. É impensável ir ao supermercado tranquilamente, non é? Que deran a volta ao mundo. Só em Portugal e só com o presidente Marcelo. Entretanto, ontem a Comissão Europeia veio exigir transparência sobre a origem deste novo coronavírus. Exige acesso de todos os investigadores a toda a informação para que esta situação não se repita. Por que é que isto é importante, Olivier? É importante para saber como é que isto nasceu, quem que fez, se houve um erro, de quem cometeu o erro. Portanto, isto é evidente, mas eu diria que é mais uma voz. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ao longo do tempo as verdades vão sair. Porque se não for do lado oficial, mas podemos ter jornalistas de grande investigação e tenho certeza que um dia vamos saber isto. Begonha, mais cedo ou mais tarde vamos mesmo saber como é que o SARS-CoV-2 apareceu. Esperemos, e acho que as autoridades europeas son as primeiras interesadas, como as autoridades estadounidenses dos Estados Unidos tamén. Sin dúbida, temos unha cita importantísima que é a cimeira do G7 nestes días, precisamente no Reino Unido, e é fundamental, vai-se falar sobre isto. Estados Unidos e a Europa, eu penso, e acho que se vai anunciar nas próximas horas, van criar precisamente, digamos, unha forte presión destinada a Rusia, ou dirixida a Rusia, desculpen, a China, para tentar precisamente procurar soluções, causas, por que isto aconteceu. Estas palabras da Ursula von der Leyen de ontem non son palabras así que fican isoladas, son palabras que se poden introducir precisamente dentro desta reunión do G7 e desta necesidade que temos de saber que é o que aconteceu. E para min estamos nunha nova fase. Unha vez que xa estamos a ver que isto é gravísimo, esta pandemia, non é? Que os médicos non entenden, non perceben, e os investigadores moito ben como que isto nasceu e surxiu, agora é a China a que nos ten de dar toda a información e deixar aos investigadores e aos técnicos, que non deixou até agora, investigar. E entón só Estados Unidos e Europa, se xuntaren, são capaces de pressionar até un nivel moito importante a China. Vamos ver, estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus.
Por cá, Lisboa tem dominado as notícias esta semana, primeiro porque não avança no desconfinamento, mas já lá vamos. Agora, mais recentemente, por causa da polémica à volta da partilha de dados dos organizadores de uma manifestação pela democracia na Rússia com a Embaixada de Moscovo, uma polémica que colocou Fernando Medina no centro dos ataques de todos os partidos, com exceção do PS. O presidente da autarquia ontem pediu desculpas públicas pelo caso, assumiu o erro, explicou o que se passou. Olivier, percebeste o que se passou? Ficou esclarecido? Não fiquei esclarecido. Agora, a questão é que eu acho que tem que haver uma audição e, segundo ponto, uma investigação, porque isto não é uma brincadeira. Pode estar em causa também a imagem de Portugal, várias coisas, não é só a imagem de Lisboa, a imagem de Portugal, a vida, pode estar em causa a vida de algumas pessoas. E Portugal é um país democrático, que já provou a força da sua democracia, mas quando há falhas, temos que investigar. Numa democracia tem que investigar, as falhas elas acontecem. Agora, tem absolutamente que se averiguar o que aconteceu realmente. Begonha, este caso foi seguido aí em Espanha? Foi seguido, mas recoñezo, no meu caso eu non fiz nada porque ontem estaba a viaxar, non é? Senón sí que tería feito. Mas isto pode ser seguido e acompañado nos próximos días, porque acho que este caso isto infelizmente non vai ficar así. Estaba a ver precisamente a ler no Observador que tamén, pelos vistos, supostamente, houve tamén unha partilla de información sobre disidentes ou sobre activistas de Israel, precisamente para a embaixada desse país, por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, non é o único caso. Eu acho que eu non fiquei esclarecida, como concordo con Olivier, penso como ele, non fiquei esclarecida, non me chegan eses esclarecimentos, e cando Fernando Medina saiu tan rapidamente a falar e a dar esa conferencia de imprensa e a falar abertamente e a pedir disculpas, que está moito ben, que pesa disculpas, que diz que non se pode permitir, mas é que há moito máis. Entón, penso que isto non é simplesmente un erro administrativo. Entón, sí que o Parlamento terá mesmo de facer o seu traballo, mas acho que non vai chegar con iso. Acho que esta investigación en aberto deberá avanzar. E só Portugal demostrará que realmente, o que en Portugal a democracia e a justiza están ao nivel, non é, que debe ter, se isto realmente se esclarecer. O presidente da República se diz bastante ontem, non é, que ouviu o presidente da Cámara Municipal de Lisboa, mas que quer tamén máis esclarecimentos. E é verdade, todos precisamos de máis esclarecimentos e que a Xustiza e o Parlamento agora façam o seu trabalho. Olivia, mas seria caso para Fernando Medina se demitir? Vai depender um pouco, que de facto a sua imagem está um pouco, pronto, é complicado agora este caso para ele, muito complicado. Agora, para a demissão, terá que haver também investigação, porque não pode... é isto, é por isso que tem absolutamente que haver audição mais investigação. E, sim, e a partir daí, as medidas terão que ser tomadas, ou não. Mais rápido, mas que seja rápido. Lisboa também é notícia porque não avança para a próxima fase de desconfinamento, que já está em vigor, até foi antecipada há 2 dias. Tendo em conta os dados que temos vindo a conhecer nas últimas semanas, isto já era previsível? Acham que Lisboa fez o que era suposto fazer para evitar esta escalada de casos? Era muito previsível. Eu estava a preparar o programa há um bocadinho e comparava os dados, tanto que temos falado de Madrid nas últimas semanas, porque realmente en Madrid houve moitos casos há un mes e tal, lembrense perfectamente, ¿no? E lembranse os nosos ouvintes. En Madrid agora estamos a 144 casos por 100.000 habitantes. En Lisboa estamos, a quanto estamos? A máis de 180 casos por 100.000 habitantes. E aparentemente ainda non atingimos o pico, ter feito non é? moito máis. E sabemos, e falamos neste programa, e tanto Olivier como eu xa comentábamos semana pasada que isto podería acontecer, non é? Porque era consecuencia do que aconteceu con o Sporting, dos asuntamentos no Bairro Alto, todo iso que xa comentábamos cá. E as persoas eu acho que están bastante relaxadas e bastante a vontade, e con este virus non se brinca, e con estas variantes, esta delta, esta variante nova,
indiana, ainda non se sabe moito ben o que vai acontecer e se as vacinas realmente van ser eficaces. Por Olivia. tanto, penso que responsabilidade non só das autoridades que non estiveran à altura, mas tamén das persoas, dos cidadãos. O que eu acho é que há um fenómeno, para mim não é uma surpresa, mas a questão é uma corrida, estamos todos de acordo, com as vacinas versus variantes. E o que se tem observado em quase todos os países da Europa, há um problema neste momento com a vacinação dos menos de 50 anos. Porquê? Porque todos, há um problema. Que o problema é que, por mais jovem que tu és, menos vontade tens de ser vacinado. Que é o chamado plafond. E tens observado em todos os países que menos, entre os 40 e os 50, por exemplo, neste momento, a taxa de adesão não é assim tão boa como isto. Porque lá está, há o sentimento que, como sou mais jovem... ainda não há estudos sobre isso. Não, mas estou a dizer, sim, Portugal, as pessoas de mais de 45... mais de 43, sim, já podem ser vacinadas, já podem agendar. Sim, mas é isso que vai ser interessante ver se Portugal vai seguir o problema que há neste momento em alguns países europeus, que é dos menos de 50 anos, não é? A taxa de vacinação, não é? O facto de convencer as pessoas é muito complicado. E é por isso que as autoridades vão ter muito trabalho para a frente, para absolutamente convencer mais pessoas, não é? Os mais jovens sobretudo, está que vamos chegar na casa dos 30, na casa dos 40, porque o problema vai ser ainda melhor para convencer. Vai ser cada vez mais difícil. E as autoridades vão ter um papel importante. Eu ouvi ontem precisamente a um investigador espanhol, via numa televisão espanhola, que explicaba que temos de estar prontos para ser vacinados máis veces. Non quero alarmar a ninguén, mas cando os investigadores, persoas que traballan nisto e saben, nos están a preparar para que non vai chegar con esta segunda dose, sino vamos ter de ser vacinados, se callar, de aquí ao próximo ano, é porque isto é máis grave do que inicialmente se pensaba. Sim, há casos de países com uma alta taxa de vacinação e que têm novos surtos, e com casos. E agora, é o que dizia Olivier, as persoas entre os 20, e está a acontecer en Portugal, e os 30 e tal anos, son o grupo máis numeroso de novos casos. Esas persoas contagian. E é verdade que neste momento, aínda que se contaxien, moitos deles fican en casa, non teñen moitos sintomas, mas non sabemos o que vai acontecer, por exemplo, no outono, no inverno, se a variante, por exemplo, esta delta indiana, realmente é forte, e vamos ver se funcionan as vacinas ou non. Por iso é moito importante que nos vacinemos e é moito importante a responsabilidade destas camadas e destas pessoas, de toda e a gente, políticos deben dar exemplo. Até também. porque ainda há pouco ouvíamos aqui na Renascença o Dr. Fernando Maltês, que é diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Corri Cabral, dizer que estão a aumentar os internamentos hospitalares. Pessoas com mais de 30 anos, portanto é preciso ter muita atenção, que não basta a vacinação, é preciso ter mesmo muito cuidado ainda. Bem, mas ontem celebrou-se o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, foi na Madeira, mais uma vez em clima de pandemia, e houve um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa com muitos avisos sobre a forma como vão ser aplicadas as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. O que é que destacas, Olivia, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, eu diria que destaque neste discurso também esta parte sobre a questão dos imigrantes. Portugal, terra de imigração, Portugal, terra de imigração. Marcelo percebeu-se que era uma questão neste momento. E, de facto, o discurso mudou. Eu vivo aqui há 20 e tal anos, 25 anos, e, de facto, desde há 3 ou 4 anos, o discurso radicalizou-se em Portugal. Não há dúvida nenhuma acerca disso. E ele também quis chamar esta atenção. Não sei se vai resultar, eu acho que não, porque as pessoas que estão convictas do contrário não vão mudar de ideias por causa de um discurso. Mas é mais uma chamada de atenção para recordar também o passado de Portugal. E achei importante o fazer. Begonha, o que é que achaste do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa? Mais uma vez, memorável. Os discursos do presidente são muito bons e são escritos por ele. Ele mesmo escreve os seus discursos, sabe muito bem o que ele diz. E então, não vou me repetir cá, o tema da imigração, como disse Olivier, e sobretudo o tema dos fundos para mim, e o tema também da recuperação. A recuperação pós-pandemia, que é fundamental gerir muito bem e utilizar muito bem esses fundos europeus. Parece que é óbvio, mas em Portugal e em Espanha utilizaran suficientemente ben eses fundos, moitas veces non se destinaran onde máis facía falta. Por iso esta é unha oportunidade única, e lembro que é fundamental que os gobernantes e
e as institucións que xeren estes fundos estesen á altura, para que non acontezan, por exemplo, casos como este agricultor que non sei se continúa que tiña deixado a greve de fome diante da Asamblea da República, precisamente da Asamblea, non, da residencia do Presidente da República, precisamente por un problema, non é? Ele tiña pedido os fundos europeos e non chegaran e ficou na falencia, non é? Por iso, temos de utilizar ben estes fundos e o discurso de Marcelo máis do que nunca esteve de total actualidade. Temos de avançar, vamos já pôr à prova os conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa. É o semanalmente aguardado Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Hoje é mesmo muito, muito fácil. Vou dar-vos a oportunidade de acertarem o que é que significa comer com os olhos. Isso existe en España tamén. E como é que se diz em comer Espanha? comer con los ojos, comer con os ollos. En francés tamén tú, igual, por exemplo, portanto, como é que en gostas francés? moito do aspecto manger de avec alguma les yeux. coisa, vas a unha pastelaría e gostas moito, por exemplo, dos bolos, non é? Sim. Chegas aos pastéis de Belén e dices, quero 4. E depois comes 2 e ficas xa que non podes máis. Olivier, em França tem o mesmo significado. Eu bem disse que era fácil. Manger avec les yeux, E sabem qual portanto. é a origem já agora? Não. Pois é, Não. surgiu na Roma Antiga. Nos rituais fúnebres eram feitos grandes banquetes em oferendas aos deuses. Durante o ritual não era permitido comer, só se podia admirar a comida. Portanto, comia-se com os olhos. Muito bem. Índice de Tugalidade. E antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha. Pois o negativo, saben que tanto Olivier como eu sempre defendemos a hotelaría, sempre defendemos os restaurantes, as tascas, adoramos e falamos dos nosos favoritos, mas nin sempre acontece así, nin sempre os locais funcionan ben e serven ben e son eficientes. E vou falar dun caso, dunha coisa Muito rapidamente, Begonha. que me aconteceu na cuarta-feira. Eu tiña combinado con unhas amigas para beber un copo de viño. Eu tiña de vir cá a Galicia para celebrar o Santo Antonio antes de eu vir, nunha vinoteca que se chama Wine Hunters en Campo de Urique. Tiñamos reservado unha mesa. Cheguei lá, eu primeiro, e a mesa estaba ocupada. E, sobre todo, o dono do establecimento non teve o mínimo, ni pediu disculpa, ni procurou unha solución. E eu, como xa sou quase portuguesa, en vez de me xatear, o que fixe, está ben. Cando chegaran as outras amigas, fomos a outro local. Pronto, que é o mellor que podes facer. Ficou Mas non o reparo. voltarei, sin dúvida. Olivier, vamos ao teu negativo? O negativo da semana é um negativo com sorriso, porque tentei marcar o agendamento da minha vacinação e rimo bastante porque eu estou na lista de espera e rimo muito porque todos os meus amigos com a mesma idade do que eu conseguiram uma data e rimo porquê? Porque todas as semanas eu ando a dizer e bem do Almirante Gouveia e Melo e estava a rir porque eu fui o único a não conseguir até uma data. Olivier, queres Almirante dizer já o Gouveia teu- Melo, queres o dizer seu já o teu fã positivo, Olivier? precisa de marcar. O positivo, Muito o rápido. positivo da semana para mim tem a ver com a ligação que Portugal tem com a bandeira nacional, que eu vi novamente o dia 10 de junho, algo que não acontece em França. A bandeira em França, infelizmente, não é de todos. Em Portugal, a bandeira é de todos e acho muito bem esta ligação que os portugueses têm com um dos símbolos da nação. Begonha, numa E xa frase. que falamos do Día de Portugal e da ligação dos portugueses con a bandeira, por que non falar da ligação entre os portugueses e entre a Galiza? Estou en Santiago e para mí o mellor da semana é chegar a Compostela e ver a cuantidade de peregrinos que voltaran a facer o camiño, tamén Pronto. o camiño portugués, ver vida en Santiago de Compostela, ver as esplanadas cheias con moita seguranza e a cidade depois dun ano e tal que comeza a recuperar a vida e a se parecer á Compostela dantes, a Fica miña a nota, querida Compostela. fica a nota. Obrigada, Begonha, obrigada, Olivier. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Pauline e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana.